Fala aí, pessoal. Hoje eu vou estar começando aqui um tema bem chatinho, enjoado, mas com uma sugestão aí de um inscrito, que é o 508, pediu para mim estar fazendo um vídeo sobre os casos contra o Brasil na Corte Interamericana. Então, é um tema relacionado ali a direitos humanos. Tá um pouco, assim, subjetivo ali no edital se vai cobrar isso ou não. Acredito que para a nossa prova não vai adentrar muito. Então, você sabendo o básico, fazendo relacionar o caso e o que é ele, vai ser o suficiente para a nossa prova. É, não vai adentrar muito. Aqui não é prova de defensoria, de magistratura. Você não precisa estar lendo toda a decisão. Igual eu falei, vai no básico, sabendo o que é e ao que se refere o caso. Pode ser que venha lá na questão assim, contando um caso em concreto e te dá ali qual é o caso relacionado à decisão contra o Brasil na corte. E vai te colocar a correta, misturando com outras situações. Então, vou tentar contribuir com vocês mais uma vez. Eu desenvolvi esse material aqui com base, eu fui aqui no site do governo, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, onde tem aqui cada corte aqui, cada sentença contra o Brasil. Inclusive, deixei aqui o link, tá vendo? No material vai o link. Esse material vai estar disponibilizado no próprio Drive, que eu deixo aqui nessas aulas que eu tô ministrando aqui, eu tentando falar, entregar algum conteúdo. Beleza, pessoal? Vou até mostrar aqui. Quem ainda não acessou, você vai clicar no Drive. Nesse Drive vai ter um material já da outra aula de Direitos Humanos, tá aqui. Eu coloquei o edital, eu coloquei uma decisão sobre revista íntima, o REMP, tem um e-book aqui que eu fiz de dicas para a prova. E esse aqui é o nosso material dessa aula aqui, casos contra o Brasil na Corte Interamericana, ok? Uma revisãozinha rápida que todo mundo lembra, comissão e corte, né? Quem acessa a comissão lá no artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção, ou seja, quando viola direitos humanos, né, pessoal? Qualquer pessoa, grupo de pessoas, ou fala ONG, vai acessar a comissão. E quem leva à corte é qualquer pessoa? Não, pessoal. Esse eu falei aqui primeiro, o artigo 44 e outro artigo importante, o artigo 61 do Pacto de São José da Costa Rica. Competência e função. Somente os estados partes e a comissão têm direito de submeter caso à decisão da corte. E o que é a Corte Interamericana, pessoal? Lembrando que o Pacto de São José da Costa Rica, o decreto 678/92, contudo, o Brasil só aderiu à competência contenciosa da Corte em 98. Esses dois itens que eu tô falando aqui, muito importante para a prova, tá ok? Então, prosseguindo diretamente, igual eu falei, caso contra a corte, esse documento vai estar no seu material, são 8 páginas, na verdade, 8 paginazinhas, e eu fiz algumas marcações aqui. Mais uma vez, qualquer coisa vocês mesmos editem conforme o seu gosto. O primeiro caso Damião Ximenes Lopes. O que quer dizer esse caso, pessoal? Ele é importante porque ele é a primeira condenação sofrida pelo Brasil e ele se relaciona ao Estado, fazer uma obrigação do Estado de estabelecer uma política antimanicomial. Então, quando você vê lá na prova caso Damião Ximenes, está relacionado a uma pessoa que ela foi maltratada, sofreu maus tratos em um hospital psiquiátrico, ele ficou ali internado, sofreu maus tratos. Eu tô falando resumido para você entender. Precisa ler a decisão toda? Não, pessoal, não é prova de defensoria, é prova da Polícia Penal. Eles vão querer saber o caso e o que se trata. Deixei um resuminho aqui e vocês vão estar lendo. Eu só tô indicando que eu acho mais fácil para decorar assim, porque outro detalhe, eu acho assim, curte, compartilha esse vídeo, dá uma moral aí, porque vai ser um dos materiais, por mais que eu não sei tá falando totalmente aqui, eu vou estar apresentando de uma forma resumida e objetiva, mas vai ser um dos poucos materiais que vocês vão pegar com todas as decisões, viu? Porque até o Google tá falando errado, tá falando que tem 15 decisões contra o Brasil e tem 19. Inclusive tá no site aqui, você pode entrar no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e contar decisão por decisão. Caso Silva, caso comunidade, eu contei cada um, eu falei, não tem condição.
tá errado o Google, mas o Google fala 15 e a inteligência artificial do Google aqui fala 19. E todo esse material que eu peguei foi com base aqui em pesquisa do Google, tá? Já indicando a fonte e nas decisões aqui, indicando a fonte aqui também. Então vamos lá. Decisão 2. Caso Gilson Nogueira de Carvalho. Esse caso aqui, ele foi arquivado, pessoal, porque a Corte Interamericana entendeu que não havia provas suficientes de violação dos direitos previstos na Convenção. Ou seja, apesar que teve essa decisão na Corte, o Brasil não chegou a ser condenado. Ele foi absolvido, porque não tinha provas suficientes. Prosseguindo, o terceiro caso foi o caso Arley José Escher. Inclusive, vou falar dos dois aqui junto, José Escher e Sétimo Garibaldi, porque os dois foi no Paraná. Eles estão interligados porque foi a mesma juíza que proferiu sentenças lá e resultou nessas condenações do Brasil. No caso Escher aqui foi relacionado a um monitoramento e interceptação telefônica ilegal de linha telefônica de membros de organização vinculados ao MST. Então, caso Escher, monitoramento e interceptação telefônica ilegal de linhas telefônicas de membros de organização vinculada ao MST. Isso aqui você tem que saber para a prova. E o caso Sétimo Garibaldi foi pela omissão na investigação e punição do homicídio de Garibaldi. Também lá na região do Paraná, na mesma localidade ali de Sem Terra, que foi, no entendimento da Corte, o Brasil violou o direito à vida do senhor Sétimo Garibaldi, bem como o direito de acesso à justiça e a garantias judiciais de seus familiares. À época desse caso do Garibaldi aqui, o Brasil ainda não tinha aceitado a jurisdição contenciosa da Corte, mas mesmo assim o Brasil foi responsabilizado. Até marquei aqui, ó. É importante ressaltar que o Brasil não podia ser condenado por violação do direito à vida ou à integridade pessoal do Sétimo Garibaldi, vez que o crime aconteceu antes do reconhecimento da jurisdição da Corte, mas o Brasil foi sentenciado pela omissão nas investigações. A juíza não foi responsabilizada, o delegado do caso não foi responsabilizado. Então, na época, uma ONG lá levou isso à comissão. A comissão entendeu que o Brasil não fez a investigação de forma correta e a comissão levou o caso à corte e a corte condenou o Brasil. Não acho esses dois casos importantes para nossa prova, tá lá no Paraná, mas eu vou chegar em um caso aqui importante para nós daqui a pouco. Então, todo mundo preste atenção. O vídeo não vai ser longo, pessoal. Eu tô fazendo apontamento objetivo. Dá uma olhada no nome do caso e ao que ele se trata. Ao que se trata. Não precisa você ler a decisão. Quer ler a decisão? Vem aqui no site da sentença aqui, ó. E lê. Você clicar aqui, ó, resumo da sentença, tá lá. Isso aqui, se fosse dar uma aula de cada caso desse aqui, pode olhar em PDF de outros cursos que é 80 páginas só de cada caso. Então aqui é de forma objetiva. Saiba o caso e saiba do que ele se trata. Por exemplo aqui, ó. Caso Júlia Gomes Lund e outros. Guerrilha do Araguaia. Então se lá na prova vir lá, o que tal no caso Júlia Gomes e Lund? Aí vai pular, caso Chucuru, caso Ximenes e Lopes. Aí você já vê assim, Guerrilha do Araguaia. Você na hora bate. Então, caso Júlio Gomes, o Estado brasileiro, ele foi condenado pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas entre membros do PCdoB e camponeses na Guerrilha do Araguaia. Isso aqui tá ligado? A chamada justiça de transição é um conjunto de medidas políticas, judiciais e sociais que visam reparar violações de direitos humanos adotada para lidar com o passado de ditadura e conflitos internos. Então isso aqui é da época mais ou menos da ditadura, né, pessoal? Perseguição, essas coisas assim. Então você fazendo esses links dá para matar a prova. Sexto, caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Isso aqui quer dizer que o Brasil violou o direito de liberdade, especificamente o direito de não ser submetido a qualquer forma de escravidão ou servidão. Então, aqui, ó, Fazenda Brasil Verde. Você já lembra que forma de escravidão ou servidão e foi a primeira condenação da Corte por escravidão moderna. Então, aqui você já faz o link. Nos casos na Fazenda Brasil Verde está ligado à condenação por escravidão moderna. E aqui, no sétimo caso, esse eu deixei um asterisco.
e você asterisco e você vai entender o porquê. E diante do cenário atual nosso, aqui eu já levo para prova e aqui eu vou ler para vocês. Caso Cosme, Rosa Genoveva e outros, Favela Nova Brasília. O Brasil, ele foi condenado a reabrir as investigações sobre duas chacinas ocorridas em 94 e 95 na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Durante operações policiais no Rio de Janeiro, a Corte Internacional de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por não garantir a realização de justiça no caso da Nova Brasília. Essa é a primeira sentença em que o Brasil é condenado pela Corte da OEA por violência policial. Vamos dar atenção a esses casos aqui, no caso aqui o Brasil foi condenado, né, mas relacionado à violência policial, podemos citar aí, né, a situação atual do Brasil. Hoje eu tô gravando essa aula aqui dia 31, com a situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Então nós temos que fazer o link aqui disso aqui. Sou contra o que aconteceu do Rio de Janeiro? Não, pessoal, ali foi certíssimo. Só que para prova a gente tem que ir com essa visão. Preste atenção, leve para prova, que é um caso já condenado, beleza? Uma condenação já, então vamos prestar atenção nisso aí. Então é claro que a banca ela pode fazer um link com a situação do Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro, só um comentário, não é político, não é nada, mas é um estado de exceção, vai acontecer esse tipo de situação. Então, os senhores que vão entrar nesse momento na Polícia Penal, vocês podem estar pegando aí até um momento de transição no país, quem saiba, né? Deus abençoe. Quem sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro foi o estandarte para todos os estados começar a fazer as suas ações no seu estado para eliminar esses grupos terroristas que assolam a população. Então, na situação aqui, eu só estou fazendo o link pelo momento atual. Então, é um momento que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, tem uma condenação aqui da Corte Internacional de Direitos Humanos relacionada aqui à violência policial. No Rio de Janeiro não foi violência policial, ali foi necessário. E o governador bancou a segurança pública, e é isso que tem que ser feito. Pessoas que venham para bancar, para garantir o direito do cidadão de andar livremente nas suas casas, no seu trabalho. Então, prosseguindo, as expressões, oposições e resistência devem ser retiradas dos registros de homicídios resultantes da intervenção policial. Isso aqui foi uma consequência lá no caso da condenação que o Brasil sofreu. Os autos de resistência devem ser eliminados como forma de registro e procedimento. O governo brasileiro deve adotar medidas que permitam que vítimas de delitos ou de seus familiares permitam, de maneira efetiva e formal, da investigação criminal efetuada pela polícia ou pelo Ministério Público. Se agentes policiais forem suspeitos, a investigação deve se dar por um órgão independente, no caso o MP. Polícia não deve investigar a polícia. Caso o povo indígena Chucuru constitui uma violação ao direito do povo indígena à propriedade coletiva no território dos seus ancestrais. Então, não tem segredo. Povo indígena Chucuru ligado à propriedade coletiva em território dos seus ancestrais. Beleza, vou até pular. O objetivo, deixei um resuminho ali, faça a leitura aqui, esse documento tem 8 páginas só, mas aqui eu preciso ser mais objetivo. Caso Vladimir Herzog, o que tá ligado a isso? Falta de investigação, de julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Então é isso, pessoal. Na hora lá vai dar um casinho e vai perguntar o que é aquele caso. Por exemplo, vamos supor que coloca lá na banca assim: a falta de investigação no julgamento e punição de responsável pela tortura e o assassinato de um jornalista refere-se a que caso? Aí vai estar lá o nome dos casos e vai ter Vladimir Herzog. É desse jeito que cai nas provas, pessoal. É dessa forma eles vão contar o caso e pedir para você relacionar com o nome da condenação. O 10º caso. Caso empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. Foi anunciada a condenação do Brasil pelas mortes e violações de direitos humanos dos trabalhadores da fábrica de fogos. Reconhece padrões de discriminação estrutural e interseccional. Aqui, pessoal, esse caso foi porque lá tinha muita criança trabalhando, mulheres. Então tinha essa questão de uma discriminação estrutural. Por isso que o Brasil sofreu uma condenação nessa situação aqui. Caso Barbosa de Souza. Trata-se de um caso indevido de imunidade parlamentar e omissões injustificadas na investigação do homicídio ou de feminicídio de Márcia Barbosa, mulher negra na Paraíba. Aqui, pessoal, foi uma situação de caráter discriminatório em razão de gênero. Na época, acho que não existia o crime de feminicídio, né? Isso aí, ó, o parlamentar lá matou
essa mulher aqui, Márcia Barbosa de Souza, e ele estava seguindo sem condenação. Ele não tinha condenação, o Brasil foi postergando aquilo ali, as autoridades, e chegou até a Corte de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado por isso. Márcia Barbosa de Souza, por isso chama caso Barbosa de Souza, tá vendo? Não é difícil fazer o link do nome do caso, você não precisa nem saber o que aconteceu. Caso Barbosa, Márcia Barbosa, é tanto que se cair um trem desse, você até chuta, né, na prova. Caso Gabriel Salles Pimenta. Esse caso Gabriel Salles Pimenta o Brasil foi condenado por violação de direitos às garantias judiciais e à proteção judicial e ao direito à verdade. Gabriel era um advogado, defensor de direitos humanos e ele foi assassinado em 82. O Brasil ele foi condenado por ser omisso. Você vê que todas as condenações também têm um pouco de omissão. Então o Brasil ele foi omisso na investigação sobre a morte violenta de Gabriel. A Corte sublinhou que a violência contra pessoas defensoras de direitos humanos tem um efeito amedrontador. Chilling effect, isso aqui eu achei na internet, eu não tinha isso aqui não. A Corte sublinhou que a violência contra pessoas defensoras de direitos humanos tem um efeito amedrontador. Isso aqui tá ligado ao caso Gabriel Salles Pimenta. O caso 13, caso Antônio Tavares, também no Paraná. Ao analisar os fatos do caso, a Corte Interamericana estabeleceu que o impedimento a que os manifestantes ingressassem a Curitiba ocasionou uma restrição absoluta e indevida de seus direitos à liberdade de pensamento e expressão, de reunião e de circulação contidos nos artigos 13, 15 e 22 da Convenção Americana. A Corte considerou que tal morte constitui uma privação arbitrária da vida imputável ao Estado do Brasil. Depois dá uma lidinha. E aqui eu chego no segundo, que eu marco um asterisco também, pessoal. Aqui também é um caso ligado a, entre aspas, né, violência policial. Também aconteceu no Rio de Janeiro. E é interessante, eu vou estar lendo aqui, ó. O caso Ayrton Norato, Operação Castelinho. O caso se refere à responsabilidade internacional do Estado por uma série de atos que culminaram nos assassinatos de José Ayrton Norato, José Maia Menezes e outros por parte de policiais no ano de 2002. E pela situação de impunidade, foi nossa segunda condenação por violência policial. A Corte concluiu que a privação da vida das 12 pessoas durante a Operação Castelinho foi o resultado de uma operação planejada e realizada por agentes estatais para executar extrajudicialmente as referidas pessoas. Mais uma vez, pessoal, caso Ayrton Norato e outros, Operação Castelinho, é um caso ligado aí à violência policial. E vamos voltar lá no outro, o caso Cosme Rosa Genoveve e outros, Favela Nova Brasília. Também o primeiro caso de violência pessoal, violência policial. Mais uma vez, só tô querendo fazer o link com a situação atual que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu gosto disso de atualidade, porque eu entendo que a banca pode vir cobrar isso. Vai que eles colocam ali, vai que eles colocam alguma coisa. Mais uma vez, a situação do Rio de Janeiro, legalíssima. Legalíssima. Contudo, a gente vai pra prova, né, pessoal? Prova, em Minas, ela tem uma AP relacionada a direitos humanos, direito do preso, essas coisas assim. Então, vamos saber separar, vamos ser profissional e vamos ser objetivos na hora de fazer a prova, sem aspirações pessoais. Se lá na prova você perceber uma tendência, você coloca, mas também eles podem colocar o que aconteceu ali de uma outra forma. Beleza, mas aqui, se vir o nome do caso aqui, você já sabe. Os dois casos, esses dois casos de violência policial. Caso Honorato e outros, e o caso Favela Nova Brasília. Caso 15. Caso Viviane Rocha, Cristiane Leite de Souza e outros. Caso Acari. Essa aqui é a Corte Internacional de Direitos Humanos condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado de 11 jovens afrodescendentes residentes na favela de Acari. Lembra? Viviane Rocha, Cristiane Leite e outros. Caso Acari, favela de Acari. Tem ali a situação. A sentença foi publicada em dezembro de 2024, essa de Acari. Então pode chamar a atenção, é recente. E aqui, a partir de agora, eu ponho esses asteriscos porque são todas decisões recentes. A decisão 16, 17, 18 e 19. Caso da Silva e outros. O que é isso? É responsável pela falta da devida diligência e pela violação da garantia do prazo razoável no processo penal iniciado no decorrente do homicídio de Manuel Luiz. Ou seja, pela garantia de um prazo razoável no processo penal de Manuel Luiz. Ou seja, declarou a responsabilidade internacional do Estado pela violação dos direitos à verdade e à integridade pessoal em prejuízo dos seus familiares.
Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil, também uma decisão recente e está relacionada com o funcionamento de um centro de lançamento aeroespacial em parte do seu território tradicional. Foi declarada violação dos direitos à propriedade coletiva e à livre circulação e residência, porque eles lançaram lá esse centro de lançamento aeroespacial e obrigou os moradores a sair de suas propriedades, pessoal. Foi obrigado, não garantiu os direitos ali de uma forma correta, indenização. E aí o Brasil também sofreu uma condenação. Então, comunidades quilombolas tá ligada a isso aqui, ó, lançamento aeroespacial. Caso Muniz da Silva e outros. Aqui o Brasil foi internacionalmente responsável pelo desaparecimento forçado de Almir Muniz da Silva. Muniz da Silva, trabalhador rural e defensor dos direitos dos trabalhadores rurais do estado da Paraíba. E o caso 19, Santos Nascimento e Ferreira Gomes, que é condenação pela falta de devida diligência reforçada na investigação da violação do direito à igualdade e à não discriminação em razão de raça e cor sofrida por Neuza dos Santos. Ah, tá. Esse caso aqui, ó. Então, vamos lá. Caso dos Santos Nascimento e Ferreira, acho que é o único caso sobre racismo. Aqui, ó. Reproduziram um racismo institucional que resultou na sua revitimização e contribuiu para perpetuar os elevados índices de impunidade da discriminação racial contra a população afrodescendente. Dos casos aqui, eu gravaria os 2 casos que falam de violência pessoal, violência policial. Esse caso de racismo aqui também eu levaria, muito importante. Os outros casos, dá uma devaneada, né? Ali, comunidade indígena. Mas igual, tente fazer uma correlação entre o nome e o que ele representa. Não precisa ler a decisão, é grande. Tá aqui, ó, se quiser, ó. Tá aqui todas. Mais uma vez, eu achei aqui na internet todas as decisões. E esse resumo aqui é que eu dei uma lida, peguei, condensei e também peguei resumo aqui da internet, pessoal. E esse documento aqui, eu vou deixar mais uma vez aqui no Drive para todo mundo. É só ir lá e baixar. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá direto no Drive. Então, todo mundo pode ter acesso aqui e fazer suas alterações conforme o gosto, conforme achar melhor. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui. Esse foi meu resumo aqui, mais ou menos, a pedido do inscrito aqui, o 508. Ou sim, fiz o meu melhor, não é a minha mais forte aqui sobre esse tema em específico. Não acho que a banca vai adentrar muito, mais uma vez. Faça uma correlação entre o nome do caso e o que aconteceu. Não tem como gravar tudo. Você vê aí, nem prova de defensoria e magistratura entra tão afinco. Isso aí é prova de segunda fase nesse tipo de concurso e é bem específico. Mas a galera eu vi que nos grupos tá discutindo muito sobre a corte. Então aqui tá o material, pode compartilhar, pode mandar nos grupos. E dentro aqui da matéria de direitos humanos, pessoal, eu peço que quem quiser conferir, eu tenho um e-book que eu falo sobre os pontos do edital ali. É o único material que eu vendo. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui também. Quem quiser tá adquirindo, vai dar uma força pra mim, vai dar uma força aí no canal. E é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, vou estar produzindo mais materiais conforme o tempo aqui e a disponibilidade, tá bom? Valeu, brigadão e até a próxima.